paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para um exemplo para a nossa vida hoje, sempre extraído de um personagem bíblico para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. E hoje gostaria de convidar você para que abríssemos nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 22, que diz assim: Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Hoje gostaria de meditar sobre Noé, um grande exemplo para a nossa vida. O que nós podemos, meus irmãos, extrair da vida de Noé para a nossa vida? Primeiro, meus irmãos, Noé, ele é considerado justo diante de uma geração corrompida, uma geração pecadora. Com isso nós aprendemos, meus irmãos, que nós podemos fazer a diferença e ser diferentes, ainda em meio a uma geração corrompida como a que nós vivemos. Nós podemos resplandecer como astros no mundo. Nós podemos, meus irmãos, ser diferente. Noé era justo no meio de uma multidão de pessoas pecadoras, né? Não andou com a multidão, mas fez a diferença sendo, meus irmãos, justo, não é? Segunda coisa que nós aprendemos, meus irmãos, é que Noé, meus irmãos, ele foi obediente. A sua obediência não foi uma obediência momentânea, mas foi uma obediência a largo prazo, a longo prazo, né? Durante os 120 anos de construção, né? Ele sempre se manteve, meus irmãos, persistente ali, obedecendo, meus irmãos, ao projeto que Deus lhe havia dado. Quantas pessoas começam um projeto, não é? E deixam pela metade, não é? Desanimam, fracassam. Porém Noé se manteve obediente a Deus durante todo o tempo da construção da arca, fazendo, como diz a Bíblia, como Deus lhe havia mandado fazer. Com isso nós aprendemos com Noé, meus irmãos, que devemos fazer da obediência, meus irmãos, um companheiro de toda a vida. Ou seja, devemos andar em obediência a Deus durante toda a nossa existência. Louvado seja o nome do Senhor. E levar a fim, meus irmãos, os projetos que Deus tem para a nossa vida. Como Deus tem um projeto de Noé construir, não é, aquela grande embarcação, Deus tem projetos para a vida de cada um de nós. E com certeza esse projeto demanda fé, demanda obediência e demanda muita perseverança para que nós venhamos concluir o que Deus planejou para que nós realizássemos aqui na terra, não é? Aprendemos, meus irmãos, com Noé, que Deus muitas vezes não nos guarda dos problemas, mas Deus nos guarda em meio dos problemas. A inundação veio, mas em meio daquela inundação, em que tanta gente pereceu pela sua rebeldia, pelo pecado, Deus fez cargo de Noé e da sua família, guardando-os em meio ao problema da inundação mundial. Ou seja, não importa a situação, quando nós somos fiéis e obedientes a Deus, aprendemos com Noé que Deus nos guarda no meio dos problemas, que Deus nos protege, que Deus nos guia. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus nos preserva em segurança. Bendito seja o nome do Senhor. E a terceira coisa que eu aprendo, meus irmãos, na vida de Noé, para concluirmos hoje, é exatamente o seguinte: apesar, meus irmãos, de nós sermos instrumentos de Deus, apesar, meus irmãos, de obedecermos a Deus, nós, como Noé, não deixamos, meus irmãos, de ter uma natureza pecaminosa. Ainda que nascidos de novo, a velha natureza adâmica, ela permanece aí. Claro, deve estar crucificada sempre, porém devemos ter cuidado, meus irmãos, para que ela não venha novamente afrontar, venha novamente, meus irmãos, a tomar o controle. Depois do grande livramento, Noé planta uma vinha e Noé se embriaga, e por meio daquela embriaguez veio, meus irmãos, o escárnio do seu filho a seu respeito, e também a maldição que ele lançou sobre o seu filho. Então, queridos, devemos ter cuidado. Assim, sendo instrumentos de Deus, obedientes e considerados justos,
a natureza pecaminosa ainda está aí. E no caso de Noé, meus amados irmãos, permaneceu nele, e nós vemos isso depois, o que aconteceu. Por isso, amados, faça diferença no meio de uma geração injusta e pecaminosa que vivemos. Seja obediente a Deus não somente um dia ou um ano, mas decida ser obediente a Deus como um projeto de vida enquanto você viver. Tenha confiança de que Deus lhe guarda em meio de qualquer problema e situação. E por último, seja vigilante, porque ainda que Deus lhe use para fazer grandes coisas, a natureza pecaminosa ainda habita em ti. Que Deus te abençoe no nome de Jesus e até amanhã, se Deus quiser.